A paz e a graça do nosso querido Jesus Cristo seja na vida de cada um, na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 12, a segunda parte do capítulo 12, a partir do verso 35. Eu tenho um título, a pergunta primeiro o mandamento mais importante, a partir do verso 28. O mandamento mais importante. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso fez uma pergunta. Então Jesus estava ali no meio de uma entrevista, cada um querendo pegar Jesus nas perguntas que envolviam a lei. Haviam perguntado sobre a ressurreição, haviam perguntado sobre se era justo pagar impostos. Agora eles vêm com mais um desafio para Jesus. E eles perguntam para Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Lembrando que os judeus consideram os 10 mandamentos e mais cerca de 630 mandamentos que envolve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, várias instruções que Deus traz para Moisés. Eles consideram mais de 600 mandamentos para se cumprir. Então eles perguntam para Jesus: qual é o mandamento mais importante? Eles sabiam que ele era judeu e do que ele estava falando. E respondeu Jesus: o mais importante é este: escute, povo de Israel. O Senhor agora não estava respondendo só para aquelas pessoas que perguntavam, mas para todos. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Então esse é o primeiro mandamento. Jesus vai trazer aqui 2 mandamentos. E nós vamos entender que esses 2 mandamentos, se cumpridos, cumpre todo o resto. Cumpre os 10 mandamentos, nos leva para perto de Deus, nos leva a ser praticantes da palavra, nos leva para a luz e para todos os sis que a palavra de Deus traz. Primeiro ele diz, em primeiríssimo lugar, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quer dizer, ele já quer dizer algo aqui. Não existe outro Deus. Não existe. Se designa Deus, é mentiroso, porque não existe outro Deus. Aqui, é claro, está falando de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, porque são uma só pessoa. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Quer dizer, ame o Senhor Deus com seu espírito, com a sua alma e com seu corpo. Ame o Senhor Deus com o espírito, onde nós nos tornamos morada de Deus, o Espírito Santo habita no nosso espírito. Ame com todas as nossas emoções, inteligência, e ame com as nossas forças, com o nosso corpo que é para servir o Senhor, que é para ser santo. Como que eu vou adorar o Senhor se eu não tenho o meu corpo em santidade? Então ele deixa claro, ame com todo o seu ser,
com a sua parte espírito, com a sua parte alma, com a sua parte corpo. Ame ao Senhor, o único Deus verdadeiro. E aí ele continua, segundo mandamento. O segundo, mais importante, é esse. Ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, o segundo vai envolver todos os nossos relacionamentos. O primeiro diz respeito a mim com Deus. E o segundo diz respeito a mim com o próximo. Agora vamos analisar. Eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Então aqui nós começamos a já ver uma necessidade de sermos aperfeiçoados, de nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, que é manso, que é humilde de coração. Por quê? Porque se eu não gostar de mim, se eu não me amar, não tem como amar mais ninguém. A palavra de Deus está dizendo aqui que eu devo amar o próximo como eu amo a mim. Se eu não amo a mim, simplesmente eu não tenho nada para dar para ninguém em relação ao que eu tenho dentro de mim. Se eu não gosto de mim, se eu não amo a criação que Deus fez e que hoje é a habitação do Espírito Santo de Deus, se eu me deixo levar pelos meus próprios pensamentos a respeito de mim e não pelos pensamentos que Deus tem a respeito de mim, que Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. E todos os pensamentos de Deus a meu respeito está na sua palavra. Para me amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Para me amar a mim mesmo, eu tenho que cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu ser, conhecendo Ele, o Senhor Deus, com a palavra que Ele me deixou. Assim, eu posso amar a mim mesmo. E se eu amo a mim mesmo, eu tenho condições para amar e fazer o bem para o meu próximo. E Jesus, então, ele deixa essa admiração. Todos se admiram das respostas de Jesus. A resposta que ele dá a respeito de pagar tributos a César, deixou todos de boca aberta, depois sobre a ressurreição, e agora sobre os mandamentos. Eles conhecem mais de 600, e eles vão analisar os 2 mandamentos que Jesus fala, e ele vai ver se eu cumpro esses mandamentos em relação a Deus, em relação ao próximo, eu cumpro toda a Bíblia. É como pegar toda a Bíblia e ir dobrando, e dobrando, e dobrando, e dobrando, e ficar esses 2 mandamentos, porque com ele eu cumpro toda a vontade de Deus. E depois nós temos mais uma pergunta para o Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar o que o Messias é, porque o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus estava querendo dizer, principalmente, é claro, para os líderes religiosos, que eles consideravam Davi, o rei Davi, como maior do que o próprio Messias que estava prometido. Por quê? Porque eles esperavam um Messias que fosse governante,
que lutasse as suas guerras, que os libertasse de Roma e de todo e qualquer inimigo que aparecesse. Davi era um guerreiro, conquistou muito, ficou conhecido, muito conhecido. E eles lançam uma pergunta para Jesus. Agora Jesus lança uma pergunta para eles, porque ele diz assim: como vocês podem dizer que Davi é maior do que o Messias, se o próprio Davi citou o seguinte verso: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. E o próprio versículo 37 explica isso. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus não estava querendo torcer a palavra, porque Jesus vem da descendência de Davi. Mas Jesus estava confrontando aqueles líderes que eles consideravam Davi maior do que o Messias, sendo que o próprio Davi se dobrou diante do Messias. Depois nós temos uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. E ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens. Para disfarçarem, fazem orações compridas, portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus vem deixando isso claro o seu ministério todo. Os líderes religiosos que diziam conhecer a lei, mas que no fim eles mesmos defraudavam a lei. Porque o que ele diz aqui no verso 40, eles roubam os bens das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. No próprio templo, quando Jesus lança ali o chicote naquele meio daquela venda ali no templo, os líderes judeus ficaram irados. Eles ganhavam com aquilo. E era a época de Páscoa, de oferecer o sacrifício no altar do Senhor. E eles ficaram irados com aquilo, porque eles ganhavam dinheiro com aquilo. E mais uma vez nos faz lembrar da figueira verde, com situação e aparência de frutos, mas Jesus chegou e não tinha fruto nenhum. Ele está dizendo aqui, eles andam com capas longas, gostam de lugar de honra, gostam de ser respeitados, mas no fim roubam as viúvas. E depois nós temos Jesus nos ensinando através de uma oferta de uma viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, do gasofilácio, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus aqui, para encerrar esse capítulo, traz uma grande lição para nós. Ele sentado, observando. Quem pensa que Deus não está observando, está muito enganado. Ele está observando e ele sonda o mais profundo do coração. Então ele viu várias pessoas ricas, toda, de posse, de pose, entrando todo orgulhoso e lançando ali naquele gasofilácio onde Jesus estava perto, observando altas continhas de dinheiro. Aquilo agradava
os líderes religiosos. Mas Jesus sondava o coração deles. E ele foi chamado a atenção por uma mulher, viúva e pobre, que talvez seria indesculpável se não fosse ali ofertar. Mas de todo o coração dela, ela pegou tudo que ela tinha, foi lá, enfrentou talvez a fila, no meio daquelas pessoas grandiosas. Isso já talvez intimidaria. O que eu estou fazendo aqui? Né? Ela enfrentou ali para ir lá ofertar ao Senhor. Eu já disse e vou repetir. O gasofilácio, a caixa de oferta, aceita todo o dízimo, toda a oferta que nós colocamos lá. Mas o gasofilácio espiritual, esse é observado. Quem está colocando? Qual a intenção? Qual a pureza de coração? E Jesus fala com os discípulos: essa mulher foi a que mais ofertou de todos os que vieram ofertar. Porque ela ofertou de todo o coração, porque ela ofertou tudo o que ela tinha. Jesus nos observa e observa a intenção do nosso coração. O que a mão direita fizer, não saiba a esquerda e vice-versa. É para Deus o Senhor que nós fazemos. É para glorificar o nome do Senhor. Fica essa palavra para a nossa meditação. Mais uma vez, o Espírito Santo falando tanto aos nossos corações.